Olá, pessoal do nono ano de Itabaianinha. Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem e empolgados com essa nossa nova etapa, o intensivão de língua portuguesa. Daqui a alguns passos está o ensino médio, que é o nosso objetivo para ser alcançado, concluir o ensino fundamental e ingressar no ensino médio. Mas antes de nós começarmos a nossa aula, que é continuação da aula de ontem, lá vai a nossa dica. O interessante agora na pandemia é que nós fiquemos em casa para fazer o máximo para que esse vírus não circule. Mas se nós tivermos uma necessidade de sairmos de casa, usemos álcool em gel ou álcool comum 70 e use máscara e mantenha o distanciamento social. A segunda dica que eu trago para vocês é a dica de leitura. Eu falei na aula anterior que sempre que eu vim gravar as videoaulas, eu vou trazer uma dica de leitura para aqueles alunos que querem ter uma bagagem maior para levar lá para o ensino médio, uma bagagem de leitura. Lembrando que o aluno que lê mais, ou aluna, né, aluna que lê mais, ele tende a escrever melhor. Ninguém consegue escrever sem ter uma bagagem de leitura. Então, hoje eu apresento para vocês Os Miseráveis, de Victor Hugo. Mas vocês não vão ser obrigados a ler essa obra completa. Aqui eu tenho a obra original, a de Victor Hugo, o autor. Mas vocês vão ler uma versão condensada, quer dizer, uma versão menor, e é em cordel, do nosso cordelista Cleverson Viana. Esse romance em cordel, eu digitei, eu tenho o original, mas não está comigo, tem um aluno lendo, então eu tenho a versão digitada, apostilada. Eu vou postar, mandar para os professores de vocês que estão no grupo do WhatsApp, e vou pedir que, assim, nós em conjunto, elaboremos uma atividade em cima dessa obra, porque sexta-feira nós temos 2 aulas de produção de texto, redação, e uma de português. E como as 2 disciplinas estão juntas, a gente vai fazer uma análise dessa narrativa. Assim, eu posto para os professores, para que nós juntos possamos decidir se vai ser uma leitura obrigatória. Porque dessa forma, não é só para quem se interessar, seria para todos os alunos. E aí, quem sabe, vocês não se empolgam e entram nesse mundo fascinante que é o mundo da leitura. Agora eu vou apresentar a obra para vocês, um trecho dela, vou contar, fazer um esboço do que seria essa obra Os Miseráveis, de Victor Hugo, e eu espero que vocês gostem, se empolguem e realmente entrem de cabeça nesse mundo da leitura. Boa leitura para vocês. Os Miseráveis, de Victor Hugo, ou de Cleverson Viana, que vocês vão ler, conta a história de Jean Valjean. Jean Valjean, ele inicia a história ele preso, porque ele roubou um pedaço de pão para dar alimento a um sobrinho. A polícia o prendeu e ele vai ser condenado a 5 anos de prisão por causa do roubo de um pão. E aí, ele, assim como eu, como vocês, acham que é injusto uma pessoa ser condenada por causa de um pedaço de pão pegar 5 anos de prisão. Ele também achava isso, e ele tentou fugir da prisão, e ele foi condenado a mais 14 anos. Logo, ele passou 19 anos na prisão. O pano de fundo para o nosso romance é a Revolução Francesa e a França na época da Revolução Francesa, o ano mais ou menos de 1805. E aí, ele vai ser solto 19 anos depois, só que ele sai da prisão com muito ódio, muita raiva da sociedade. Ele queria se vingar de todo mundo, de tudo e de todos. Quando ele sai, e aí ele vai pedir, porque ele não tem nada, nem um real, nada. O real não, eu vi Jesus. Na França, eu não sei nem a moeda, hoje é euro, agora naquela época, ele não tinha nenhum vintém. E as pessoas não o ajudavam, porque ele era um ex-presidiário, e ele andava com o papelzinho, o documento de condicional. E como ninguém o ajudava, aí ele resolveu deitar para dormir num banco de praça. E a França é bem gelada. Dormir numa praça na França não é dormir numa praça em Itabaianinha, que já é bem frio.
mas lá neva, cai gelo. Então, ele se deitou num banco de praça e chega um religioso e pergunta por que ele está deitado ali naquele frio. E ele diz que ninguém o acolheu porque ele é um ex-detento. E isso acontece na sociedade atual. As pessoas têm preconceito com quem é detento. Mas ele sai e quem vai dar oportunidade? E eles vão fazer o quê? Se sai numa penitenciária, ninguém o ajuda, ninguém o acolhe. Aí o religioso leva-o para casa, dá comida e dá dormida. Só que quando ele vai dormir, ele fica pensando na vida dele de pobre, de miserável, né? Miserável é pior do que pobre, é mais abaixo da linha da pobreza. E ele resolve roubar o bispo, porque quando ele estava jantando, ele percebeu que os talheres, né? Garfo, faca, essas coisas, esses utensílios de mesa eram todos de prata, aquela coisa mais chique do mundo. E ele resolveu roubar o bispo, roubou tudo. Só que à noite, quando ele estava circulando com um saco de utensílios de prata nas costas, a polícia o prendeu de novo. E quando verificou o saco, disse: essa prataria é toda do bispo. Só nessa cidade só tem ele. Ninguém mais. Aí chega na casa do bispo, com o ladrão e o saco de prata, com as pratas. Quando ele joga o Jean Valjean no chão, ele já sabe que vai ser condenado, porque a prataria realmente é do bispo. Só que o bispo diz assim: ele não me roubou nada, eu dei tudo isso a ele. Olha que coração. Aí Jean Valjean, que era a personagem principal e é a personagem principal, ele, naquele momento, o coração dele é tomado pelo amor que o religioso tem. Quando ele ouviu aquelas palavras tão bonitas, ele disse assim: eu preciso mudar meu coração, não posso mais dar vida a Jean Valjean. Esse Jean Valjean, a partir de hoje, ele não existe mais, eu quero ser uma pessoa boa. E ele realmente vai ser uma pessoa boa. Pega toda a prataria que o bispo dá a ele, e ele, com o dinheiro da prataria, ele muda de vida, muda de cidade e muda de nome. Só que ele viola a condicional, que a condicional era para ele se apresentar à polícia sempre, e ele se mudou para outra cidade e mudou de nome. Então, quer dizer que a condicional não se viria mais. A polícia começou a ir atrás dele. Jean Valjean é uma das personagens principais da nossa história, protagonista, que a gente vai ver sexta-feira. A outra personagem principal também é Fantine. Fantine é uma mãe solteira. A sociedade daquela época, lá em 1805, ela não, como que eu posso dizer? Elas não aceitavam que uma mãe solteira criasse uma filha sozinha. Era preciso ter um marido. Hoje em dia é comum, é mães solteiras com filhos, é pais solteiros com filhos, mas naquela época não era assim. E Fantine foi obrigada a deixar a filha dela, de nome Cosette, outra personagem principal da história, que nós temos 3 personagens principais. Ela deixou Cosette com um casal e viajou para essa cidade onde Madeleine estava. Madeleine virou prefeito, tinha uma fábrica, e ela foi trabalhar na fábrica de Madeleine. Só que ela era muito bonita, chamava a atenção das outras. E quando a pessoa é muito bonita, os outros sentem inveja. E ela era invejada na fábrica, principalmente pelo gerente. O gerente, ele jogava os galanteios dele para cima das mulheres e elas aceitavam, só que Fantine nunca aceitou. Por Fantine não aceitar, causava raiva no gerente. E as outras colegas dela, numa oportunidade que tiveram, elas descobriram que Fantine realmente tinha uma filha escondida, e era uma mãe solteira. As mulheres lá da fábrica fizeram com que o gerente expulsasse Fantine da fábrica, jogando ela na rua. E aí Fantine vai virar uma miserável, como é o título da obra também. E nesse jogar na rua, Fantine, quando Fantine chegou a trabalhar nessa fábrica, o casal que ela deixou, a filha dela, a Cosette, começou a explorar a menina, botava a menina para trabalhar, porque eles eram dono de uma pensão. A menina tinha que trabalhar carregando água, limpando o chão, varrendo casa, tudo ela tinha que fazer na pensão, e ela tinha apenas 7, 8 anos. E aí,
eles começaram a extorquir o dinheiro de Fantine. Fantine tudo que ganhava mandava para esse casal, porque dizia que a menina estava doente. Só que quando Fantine foi jogada na rua, ela não tinha como mandar dinheiro mais para o tratamento de Cosette, porque dizia que estava doente, não tinha como mandar dinheiro. O que é que ela podia fazer sem emprego e conhecida como uma mãe solteira? Ela começou a vender as coisas que ela tinha de valor para mandar o dinheiro. Aí começou a vender o cabelo, foi a primeira coisa que ela vendeu. Depois ela vende os dentes. Um rapaz simpatizou pelos dentes dela, extraiu os dentes, ela vendeu. Vendeu broches, vendeu tudo. Quando ela não tinha mais nada para vender, ela se prostituiu, começou a vender o próprio corpo para mandar o dinheiro para a filha. Veja como é o amor de uma mãe. E no desenrolar da história, ela vai se prostituindo e adoece. E a doença que ela adquire é tuberculose. Naquela época, a tuberculose era o mal do século, não tinha cura. As pessoas adoeciam e morriam. Hoje já se tem a cura da tuberculose, tratamento para ele, mas para essa doença, mas antes não havia tratamento e as pessoas que adoeciam de tuberculose vinham a óbito. Um dia, ela, na noite, ela encontra com Jean Valjean, e Jean Valjean reconhece a empregada lá da fábrica, e ele é uma pessoa caridosa. Quem botou ela na rua não foi ele, foi o gerente. E aí ele perguntou, o que é que você está fazendo aqui? Aí ela, com raiva, disse, você viu o seu gerente me colocando para a rua, e você não fez nada. Aí ele pede desculpa, porque ele também não teve culpa realmente, pede desculpa e diz que vai ajudá-la. Só que ela diz assim, a mim você não precisa ajudar mais. Ajude a minha filha. Ajude a minha filha, Cosette. Aí disse onde ela estava, que ela estava nessa pensão. E, no caso dela, não precisava ajudar mais porque ela estava morrendo. Ele promete que vai cuidar da filha de Fantine até ela ter alguém para cuidar dela ou ficar maior. Mas o restante da história eu não vou contar. Vocês vão ter que ler para saber qual é o final dessa história, o que é que acontece. Será que durante essa doença de Fantine não aparece o tratamento da tuberculose? Quem sabe? Será que Cosette é encontrada por Jean Valjean, por senhor Madeleine, que ele mudou de nome? Não sei, vocês vão ter que descobrir. Qual é o final de Cosette? Será que ela arruma um namorado, um marido? Tudo isso são especulações que vocês vão ter que descobrir fazendo a leitura do livro. São apenas 9 páginas e vocês já são alunos do 9º ano, precisam realmente fazer leitura. Certo? Agora nós vamos partir para as nossas figuras de linguagem, que está na página 86, 87 e 88. Figuras de linguagem 2. Então, pessoal, eu vou colocar aqui na tela para nós acompanharmos a nossa aula de hoje, que é a continuação da aula de ontem, as nossas figuras de linguagem, certo? Parte 2, já que nós dividimos em 2 blocos, vocês lembram, né? Figura de linguagem 1, figura de linguagem 2. Pronto. Está aqui. Vocês vão acompanhar esse conteúdo nas páginas 86, 87 e 88 do livro didático de vocês, Tecendo Linguagens. Correto? Pronto. Vamos lá para a nossa primeira figura de linguagem. Polissíndeto. O nome parece muito estranho, né? Mas se eu pegar esse trechinho, poli, a origem da palavra, ela significa vários. E sindeto é conjunção, então várias conjunções. Quando vocês lerem o verso ou uma estrofe e vocês perceberem a repetição de conjunções, aí você já sabe que ali eu tenho uma figura de linguagem chamada polissíndeto. E aí eu trago alguns exemplos para vocês tentarem entender. Já que conjunção é uma classe de palavras. Nós temos 10 classes de palavras. Substantivo, verbo, artigo, numeral, pronome. Dentre essas 10 eu tenho uma conjunção. E ela serve para ligar ou uma oração a outra. Verbo. Oração é uma frase que gira em torno de um verbo. E aí,
eu tenho dois verbos no meio, aparecendo uma palavra ligando essas duas orações, eu vou chamar de conjunção. Ou ela pode também ligar elementos de uma mesma oração, certo? No primeiro exemplo, nós temos assim, ó, as ondas vão e vêm. Vão é verbo, vem é verbo, então, e o i ficou entre os dois. Se o i ficou entre os dois, nós temos uma conjunção que está ligando duas orações. E vão e são como o tempo. Então, nós temos aí a repetição de vários is, e esse i é uma conjunção. Se eu não sei quais são as conjunções e está difícil identificar, eu preciso ir lá no Google e pesquisar as principais conjunções coordenativas, e aí vocês vão saber quais são as conjunções, e aí só é vir para cá o emprego na frase. Eu acho mais fácil você identificar ela na ligação de um termo ou de uma oração a outra, certo? Olha lá. Enquanto os homens exercem seus podres poderes, enquanto os homens exercem, só tem o verbo exercer. Então, até aqui é uma oração só. Seus podres poderes, índios, que não é verbo, e padres. Agora, índios e padres eu estou ligando, então, dois termos de uma mesma oração. O i no meio, que o i eu já sei que é uma conjunção, e bichas, negros e mulheres e adolescentes fazem o carnaval. Então, nessa leitura toda eu encontrei dois verbos, mas eu encontrei vários is, ligando oração ou ligando termos de uma mesma oração. Quando isso acontecer, quem assiste Vai Que Cola aí? Tem uma Terezinha lá que ela diz, aí você já sabe, viu um monte de i espalhado, esses is todos, então nós temos um polissíndeto, várias conjunções. Tem outro exemplo, canto e canto. Canto é verbo, o outro canto também é verbo. Então, tem duas orações. O i está no meio. Canto e canto, esse i é uma conjunção. O presente e também o passado e o futuro, porque o presente é todo o passado e é todo o futuro. Veja a repetição novamente dos is. Embora que não vai ser só i, pode aparecer outra conjunção que se repita. O mas é conjunção MEAS. Não é o MEAIS, não, porque aí é um advérbio de intensidade. Mas o mas, MEAS, que é uma conjunção adversativa, o porém, o todavia, são conjunções. Se elas aparecerem repetidas, você tem um polissíndito. Correto? Vamos lá. A próxima é a assonância. A assonância eu tenho que relacionar logo ao som. Eu tenho que estar com o ouvido bem atento. Porque é uma figura de linguagem que consiste na repetição de fonemas. E aí, às vezes eu confundo, às vezes eu confundo fonema com letra. E eu não posso fazer isso, porque fonema é o que eu escuto. E letra é o que eu escrevo, o que eu vejo lá no papel. Correto? Então, nesse caso, é a repetição de sons vocálicos, principalmente nas sílabas tônicas. E o que é uma sílaba tônica? É aquela sílaba mais forte de cada palavra, aquela sílaba que é pronunciada com maior intensidade. Certo? Vamos ver um exemplo, olha. Juro, é bem comum essa figura de linguagem, a assonância, em letras de música, em poesias, viu? Fique atento também a isso. Vamos lá. Abre aspas, que é uma música de Chico Buarque. O nome da música é Atrás da Porta. Juro que não acreditei. Eu te estranhei. Me debrucei sobre o teu corpo e duvidei. E me arrastei e te arranhei. E me agarrei nos teus cabelos. Percebam aqui que o autor ele usou repetidamente o som das vogais ei, agarrei, debrucei, me amarrei. Então, essa repetição você já sabe que é assonância, se for de sons vocálicos. Tem outro exemplo embaixo. Meu amor, o que você faria se só te restasse esse dia? Eu já começo a perceber a repetição de ia. Se o mundo fosse acabar, me diz o que você faria. Então, essa repetição de ia, você sabe que é assonância, porque ia e ia são vogais, né? Ok?
Vamos para a nossa próxima metáfora. Eu vou até mudar a câmera de lugar, porque a metáfora é uma figura de linguagem excelente. Não que as outras não sejam, mas essa figura é a mais usada pelos autores de língua portuguesa, principalmente quando eles vão produzir os seus poemas. Eles gostam de usar muito a metáfora para dar ênfase às ideias que eles estão escrevendo. Correto? E o que é a metáfora? É uma figura de linguagem que demonstra duas características semânticas comuns entre dois conceitos ou ideias. Certo? O que quer dizer? Que as características de um são aproximadas com as características do outro. Por isso, você faz uma comparação, embora que essa comparação seja subentendida, não está explícita. Porque quando há um termo explícito que mostra ali na frase ou no verso, essa figura de linguagem não é mais metáfora, e sim a comparação que nós vamos ver logo, logo. A metáfora, você compara um termo com outro sem esse conector, correto? Vamos ver um exemplo. Cuidado, aquela mulher é uma cobra. Por que o autor quis comparar a mulher com a cobra? Porque essa mulher que ele comparou tem as mesmas características de uma cobra. Ela é traiçoeira. A cobra está paradinha, no instante ela dá o bote. Mesma coisa, essa mulher que o autor inventou aí. A mulher, essa mulher ou aquela mulher é uma cobra. Repare que ele fez a comparação, uma comparação bem direta, mas ele não usou o conectivo, correto? Ok. Eu também costumo usar essa metáfora com exemplo com minha mãe. Eu digo, minha mãe é uma santa. Todo mundo acha que as suas mães também são santas. Mas as nossas mães são santas porque elas estão lá no oratório, na igreja, no altar? Não é. O Papa, ele não santificou, não beatificou, aliás, a minha mãe. Mas minha mãe tem as qualidades de uma santa. É boa, é generosa, é caridosa. Então, para mim, minha mãe é uma santa. Eu fiz a comparação porque uma santa tem essas mesmas qualidades que minha mãe tem. Correto? Então, essa comparação direta, sem o conectivo, eu vou chamar de metáfora. Correto? Veja aí. Vamos ver a próxima. A próxima é a comparação. E a comparação já é parecida com metáfora, só que aparece o elemento conector aqui no meio, ó. Perceba que eu sublinhei o elemento que conecta um termo ao outro. Olha, ela foi rápida, feito um trem. Eu posso até trocar o feito aí pela palavra como, que é o elemento mais comum na comparação. Então, ela foi rápida como um trem. Então, como eu usei esse elemento para ligar os termos, eu vou chamar de comparação. Embora que também a metáfora é uma comparação, né? Você compara um termo ao outro. Só que não tem esse elemento aí para conectar um termo ao outro, certo? Esperava que você fosse curioso como um gato. Então, essa pessoa aí, o autor, ele comparou você com o gato, a sua curiosidade com a do gato, usando o elemento de conexão, que é o como. É o mais comum, viu? Mas podem aparecer outros. No outro exemplo tem tal qual, que também é um outro elemento de comparação. E aí abaixo tem outro, que é o como. Quando diz assim, o cajueiro, quando perde suas folhas, ou a sua folha, parece morto. Não tem flor nem sombra. Chora umas lágrimas doces como o mel dos seus frutos. Repare que o autor comparou as lágrimas doces da árvore com o mel dos seus frutos, e usando o elemento, o conector aí, o como. Isso é comparação. Se esse conector ele desaparece, vira metáfora, viu? Porque a comparação sem o conectivo é metáfora. Vamos seguir viagem, porque nós estamos chegando ao fim dessa nossa segunda aula. Mas ainda nós temos a literação. Olha, gente, a literação é parecida com aquela sonância. Agora, o meu ouvido tem que estar bem esperto para a questão das repetições dos sons consonantais.
E aí, na maioria das vezes, aparece uma mesma consoante, né? Ela se repete ao longo do verso, ao longo da estrofe, correto. Mas nem sempre vai ser a mesma consoante, porque lá no 6º ano, lembra quando nós estudamos dígrafo, que são duas letras com o mesmo som, certo? E aí eu poderia ter, num exemplo, exame. Exame é escrito com X, mas o som é de Z. Tanto é que quando o aluno está começando a aprender a escrever, ele escreve exame com Z, mas exame é com X. E aí, a mesma coisa vai acontecer na aliteração. Eu tenho a repetição de sons consonantais. Não é obrigatório a repetição de consoantes, embora aqui, em sua maioria, a repetição é de consoantes mesmo. Vamos lá. Fogem fluídas, fluindo, a fina flor dos fenos. Aqui houve uma repetição da mesma consoante. E o mesmo som também. F, F, F. Que a brisa do Brasil beije balança. Eu amo esse verso porque eu sou apaixonado pelas poesias de Castro Alves. Castro Alves é o poeta dos escravos e esse verso foi retirado do poema O Navio Negreiro. E aí que a brisa, B, do Brasil, B, beija e balança. Então, houve a repetição da letra B, que é uma consoante, do som consonantal B. Mas, como eu disse, não é só o som ou a letra consoante que se repete. É preciso que o som consonantal se repita, e aí você vai ter que perceber na leitura, na sonorização, o emprego do som consonantal. Veja aí um exemplo até que eu trouxe para vocês verem isso. Toda a gente homenageia Januária na janela. Aí eu vi que houve uma repetição do G, 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 G. Só que em gente, o G é representado pela letra G de gato. Homenageia também. Januária já é pela letra J de jiboia, de jacaré. Na janela, também, o G, o som de G, que é um som consonantal, é representado pela letra J. Então, perceberam que não é a repetição da consoante, é só do som consonantal. E acontece muito também a literação em trava-línguas, em provérbios. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Aí, o emprego aí do som consonantal R, 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 R. O sabiá não sabia que o sábio sabia que o sabiá não sabia assobiar. Então, houve a repetição do S. Quando houver essa repetição de consoantes, nós temos a literação. Ok? Pleonasmo. Gosto demais dessa figura de linguagem, por quê? Porque quando a gente trabalha na sala de aula com os alunos, a questão da variação linguística, os meus alunos costumam dizer, professor, o senhor gosta de corrigir, né? E eu amo corrigir. Por que eu gosto de corrigir? Porque o aluno, quando ele vai escrever, ele começa escrevendo do jeito que ele está falando. Eu percebo muito isso, ele escreve do jeito que fala. Os teóricos da língua portuguesa, eles dizem que se a pessoa entender o que o outro está falando, está correto. E o objetivo maior da língua portuguesa é esse, você se fazer entender. Mas só que a língua portuguesa é escrita e é falada também. Não é só, no caso, não é só falada, ela também é escrita. E quando você escreve, o que é pedido pela escola é a norma padrão, não a norma coloquial. Por isso, eu quero que o meu aluno ele domine todas as variantes da língua. Não só a variante coloquial, certo? E aí é por isso que eu faço as correções. Mas eu não faço a correção para ele ficar com vergonha. Eu dou um outro exemplo do que ele deu, só que de forma diferente. Ou eu chamo em particular e explico, ou dou exemplo aleatório e explico à turma essa questão dos pleonasmos, dos vícios. Por exemplo, eu estou na minha casa, se eu for falar palavras rebuscadas, o povo vai dizer assim, Abraão, você está metidinho, né? Mas, se eu vou para uma conferência de professor de língua portuguesa e começo a dizer assim, nós quer, nós faz, nós... Aí o povo vai dizer, vixe, aquele professor, vixe.
Então, nós temos que saber em que situação usar a variante da língua. E se eu só tenho uma variante, eu vou usar ela em todos os lugares, certo? Então, por isso que eu acho que o pleonasmo é muito importante. E a gente percebe em textos o pleonasmo intencional, aquele que o autor que domina a língua faz o uso. Mas há, principalmente nos textos de iniciantes, o uso do pleonasmo, e aí não é porque ele domina, é porque ele ainda não tem o outro conhecimento para colocar no lugar, correto? Então, a gente precisa, ao máximo, ter esse cuidado. Pleonasmo é um vício, ou um vício, né, que é a mesma coisa, que acrescenta uma informação desnecessária. Você não precisa usar essa informação, certo? Por exemplo, descer para baixo. O verbo descer já denota mover-se para baixo, né? De cima para baixo. Você vai declinar. Então, você não precisa descer mais para baixo ainda. Essa informação para baixo já é desnecessária. O mesmo é subir para cima, entrar para dentro. Agora, o entrar para dentro, se você complementar aí, ótimo. Entrar para dentro do banheiro, entrar para dentro da sala, correto. Mas se você não especifica o lugar, então a informação fica redundante. Você tira o para dentro aí. Encarar de frente. Quem diz assim, eu vou lhe encarar de frente. Ninguém encara ninguém de lado. Só encara as pessoas de frente. Então, o encarar já é de frente, você elimina o de frente aí, correto? Ver com os olhos. Ah, eu vi com os meus próprios olhos. Olha, chega esse gabo. Eu vi foi com os meus próprios olhos, não foi ninguém que me disse, não. Mas o ver, minha gente, a gente só vê com os olhos. Na historinha que vocês vão ler, Tony é cego, ele não consegue ver. Ele sente, mas não vê. Porque os olhos dele no caso, são deficientes. Ele não consegue enxergar, certo? Mesma coisa é hemorragia. Isso aí é bem comum. Ah, fulano então deu hemorragia de sangue. Ah, e aí, mas só que hemorragia, minha gente, todas são de sangue. Embora que às vezes a pessoa me pergunta assim, Abraão, qual é o seu tipo sanguíneo? E eu não sei, porque eu sou uma pessoa, minha gente, eu vou usar até uma hipérbole lá da aula passada. Eu morro de medo de injeção. Embora que eu estou vivo aqui, né? Eu tenho morro de medo, mas estou vivo. Acho que eu sou um gatinho, 7 vidas, certo? Mas, como eu tenho muito medo de injeção, aí eu costumo dizer que eu morro, me pelo de medo. Mas uma vez eu necessitei fazer o exame de sangue, que foi para o concurso daqui de Itabaianinha. E quando eu fui coletar o sangue, a menina aplicou a injeção para retirar o sangue, e aí saíram umas bolhas de tanto nervosismo que eu estava, que o sangue não aparecia. Saíram umas bolhas. E aí eu brinquei, eu disse, será que meu sangue virou água? H2O. Então, quando me perguntam qual é o seu tipo sanguíneo, eu digo H2O. Mas, minha gente, brincadeiras à parte, toda hemorragia é de sangue, então elimina o de sangue e fica só com a hemorragia, quando você quiser se referir a esse assunto. Mesma coisa é multidão de pessoas. Havia uma multidão de pessoas tão animada ontem na festa. Meu Deus! A pessoa se engrandece em dizer isso, mas ela está cometendo um vício de linguagem ou um pleonasmo. Multidão só tem de pessoas, não tem de outra coisa. Multidão é uma palavra que está no singular, que é um substantivo coletivo e se refere a um grupo de pessoas, certo? Então, quando acontecer isso numa frase ou num texto, você já sabe que é um pleonasmo. Surpresa inesperada! Toda surpresa é inesperada. Se você espera, não é surpresa, certo? Então, surpresa, você elimina o inesperado e está correto. Vamos lá para a próxima, ironia. Minha gente, ironia é aquela figurinha de linguagem que você diz uma coisa, mas você, na verdade, quer dizer é outra, certo? E aí tem os exemplos aí, ó. Aqueles eram os empregados que todo patrão queria ter. Repara o tipo de empregado. Ágeis como uma preguiça, como as preguiças. Que agilidade que esses empregados têm. Será que o patrão queria realmente uns empregados assim? Claro que não. Mas a pessoa usou da ironia para fazer esse comentário. Que tal falar mais alto para os vizinhos também participarem da nossa conversa? Imagina uma discussão dentro de casa, aquela briga.
E aí um falando baixinho para que só fique entre eles, aí outro se exalta e começa a gritar. Aí a pessoa diz, fale ou mais alto, para ver se os vizinhos também participam da nossa conversa. Ela quis, não foi mandar ele altear mais a voz, que já estava alta. Foi usar da ironia, que ela queria dizer para ele baixar a voz, que estava fazendo vergonha. A reunião de amanhã começa meia hora mais tarde. Repare, alguém que estava organizando a reunião avisa as pessoas que a reunião vai começar meia hora mais tarde. Se era 9, vai começar 9h30. E aponta para uma pessoa. Mas você pode chegar na hora marcada, na hora anterior, para ver se dá tempo, para ver se chega a tempo. É para a ironia. Ela quis dizer ali, ela não quis dizer que a pessoa era pontual, muito pontual. Ela ainda usa o advérbio de intensidade. A reunião de amanhã começa meia hora mais tarde, mas como você é muito pontual, veja a ironia dela, pode vir no mesmo horário, no caso às 9, para chegar a tempo. Quer dizer que a pessoa nunca chega a tempo na reunião, então venha uma meia horinha antes para ver se chega a tempo, quando a gente começar, você já esteja aqui. E a outra é sempre delicada, derruba tudo que encontra pelo caminho. As pessoas delicadas, elas não derrubam as coisas, elas têm o maior cuidado. Quem derruba as coisas são as pessoas estabanadas, as pessoas doidas, varridas. E aí, quando ela faz esse comentário, ela está sendo irônica, está dizendo que aquela pessoa, ela queria dizer que aquela pessoa é realmente estabanada, mas como você é delicada, mas derruba tudo. Então, você já percebe aí a ironia. E, por fim, a nossa ambiguidade. Ambiguidade é a duplicidade dos sentidos numa mesma frase. É muito comum também nos textos que os nossos alunos produzem, mas, principalmente, essa figura de linguagem é muito encontrada em piadas, esses textos de humor. Você lê o texto, entende uma coisa e ele queria dizer outra, certo? Então, essa duplicidade, esse dúbio sentido aí, é comum na ambiguidade. Aí vem o exemplo. O professor da Maria terminou a aula fazendo apontamentos no seu caderno. Vamos imaginar aqui. Eu preciso dessas anotações do professor. Eu sei que ele anotou alguma coisa importante que vai cair na minha prova. Só que eu não tenho tempo, nem tenho amizade com o professor e nem tenho amizade com Maria. E eles saíram, está no intervalo, agora já está terminando o intervalo. Eu vou precisar pegar o caderno para fazer as anotações. Que caderno que eu vou pegar? Onde é que está a anotação que o professor fez? No caderno dele ou no caderno de Maria? Porque quando eu leio, eu não entendi. O professor da Maria terminou a aula fazendo apontamentos no seu caderno. No caderno dele ou de Maria? Então, a gente vai precisar aprender, além de identificar, que aí eu tenho 2 sentidos, que eu não sei de quem é o caderno, eu preciso, além de identificar, ainda corrigir essas ambiguidades. Certo? E a gente poderia corrigir assim, olha, o professor, aí você lembra que o professor está no sexo masculino e Maria do sexo feminino. Aí o que é que eu faço? O professor da Maria terminou a aula fazendo apontamentos no caderno dela. Aí eu vou saber que o caderno que o professor anotou foi no caderno de Maria. Ou então, o professor da Maria terminou a aula fazendo apontamentos no caderno dele próprio, então dele, porque eu já sei que foi no caderno do professor. Eu tiraria aí, no caso, as ambiguidades. Perceberam? Então, quando tiver que você leu e você entendeu ficou sem entender a quem ele se referia, aí eu tenho uma ambiguidade, 2 sentidos, e eu preciso também desmanchar esses sentidos para ficar somente um. Um texto bem escrito não tem duplicidade de sentidos. É em um sentido só, ele é conciso, ele é enxuto. Isso é um texto maravilhoso. Correto? Terminamos nossa segunda aula aqui. Quero agradecer muito a todos vocês por estarem assistindo, participando das aulas. Foco e muita determinação para que nós possamos realmente conseguir o nosso objetivo. Fica com Deus e até a próxima.